Realização aí do exame físico geral agora dessa fêmea, já que a gente já fez essa inspeção à distância, coletamos esses dados importantes, né, a respeito do estado geral dela, a gente vai precisar aí apenas de um esteto e de um termômetro. Nada além disso, nada de mais sofisticado. Ou seja, qualquer um de nós conseguimos, estamos aptos a fazer o exame físico geral dessa fêmea. Então, com esteto, com termômetro aí, nós vamos coletar dados sobre coloração de mucosas, TPC, tempo de preenchimento capilar, frequência respiratória, frequência cardíaca, motilidade intestinal, temperatura retal, palpação de linfonodos e se é visível alguma alteração externa a ela, tá? Então, de uma forma geral, durante a coleta dessas informações, nessas fêmeas aqui que a gente tem gestantes, nós temos que levar em consideração que, quando elas estão no terço final de gestação, né, por lógica, os fetos ou o feto, ele ocupa um espaço no interior do abdômen do útero dela considerável, o que faz com que ela tenha alterações de parâmetros nessa avaliação que vocês fazem. E essa alteração é considerada normal até determinado ponto, tá? Então, dispneia e taquipneia são alterações possíveis de serem encontradas e comuns em fêmeas gestantes, tá? Dispneia, dificuldade em respirar. Por quê? Porque o útero está distendido, o feto ocupa um grande espaço ali dentro e acaba exercendo uma leve pressão sobre o diafragma, o que limita essa respiração normal dela quando ela está sem a presença de feto, né? Quando ela não está gestante. Então, ela pode ter uma dispneia, sim. A taquicardia também é um outro achado durante a avaliação de fêmeas gestantes, pela realização do exame físico, que corresponde ao aumento do débito cardíaco, ao aumento de volume sanguíneo que vocês sabem que acontece. Lá na aula de gestação, eu expliquei para vocês que elas têm essa alteração. Elas aumentam o seu volume circulatório, né? Ela retém eletrólitos a fim de expandir o seu volume plasmático, né? o seu aporte sanguíneo, porque ela precisa demandar sangue para ela e para o tecido fetal. É o que faz com que aumente esse volume e a frequência cardíaca também se altere para mais, tá? Uma outra justificativa também para taquicardia é a dificuldade respiratória que elas apresentam, tá? Como elas têm um pouquinho mais de dificuldade em realizar as trocas, por conta do espaço do feto dentro do abdômen, é normal que elas fiquem levemente taquicárdicas. Então, eu não vou me assustar se eu encontrar uma taquicardia, uma dispneia nessa fêmea. Quando é que eu vou poder me assustar e realmente dizer que aquilo não é normal? Que aquela taquicardia, que aquela dispneia não é normal? A partir do momento que ela tiver alterações em outros pontos que eu coletar informações, né? Então, não é comum a fêmea, num quadro de dispneia e taquicardia, apresentando sudorese, vocalizações, sinais de desconforto abdominal. Agora, é comum uma fêmea dispneica, taquicárdica, que esteja gestante na nossa frente, sem apresentar nenhuma outra alteração, porque, né, aqueles parâmetros realmente se alteram devido à gestação. Então, são todas as informações que eu vou ter que coletar nesse momento, não só me levar, né, levar o meu raciocínio apenas numa informação que eu coletei. Isso é importante a gente considerar. Bom, fizemos já a identificação, a anamnese, exame físico geral. Depois de feita essa abordagem inicial, a gente já tem noção da gravidade do caso. A partir desse momento, a gente vai entrar numa próxima etapa de exame, que são os exames específicos daquele animal. Então, exames específicos voltados à abordagem obstétrica são dois: exame externo e exame interno. A gente sempre começa, né, até porque é muito mais fácil, usual, o exame de fora para dentro. Nós vamos começar realizando o nosso exame externo. Então, o exame externo específico de uma fêmea gestante ou em trabalho de parto, ele envolve duas abordagens: a inspeção e a palpação. Inspeção e palpação do quê? Desses parâmetros aí. Então, eu vou inspecionar e palpar o abdômen, eu vou inspecionar e palpar a pelve, eu vou inspecionar e palpar a vulva e glândula mamária. Todos parâmetros importantes. A inspeção do abdômen, a palpação também,
diz respeito aí a gente tentar encontrar abaulações abdominais, distensões abdominais anormais. Então, quando tem uma distensão abdominal meio anormal, aí ruptura de ligamento pré-púbico, quadros de hidropsias que a gente vai aprender lá para frente, tudo isso leva a uma distensão anormal de um abdômen e desencadeia um trabalho de parto distóxico. Até inviabiliza o parto muitas vezes. Então, essa informação é importante. A avaliação da pelve, inspeção e palpação de pelve, é para eu poder identificar alguma assimetria de pelve e alguma área de desconforto, de dor que essa fêmea pode estar apresentando e que me indica uma fratura ou uma luxação dessa área. A gente sabe, a gente aprendeu que a pelve, ela compõe o canal do parto. Imagine eu tiver uma alteração em pelve, eu vou ter comprometimento da passagem do feto pelo canal do parto. Então, é isso que eu estou tentando procurar, se realmente o problema está naquela pelve, por isso que eu faço a avaliação dela também. A vulva, ela tem que ser inspecionada, palpada, para ver se tem lesões, né? E para ver se aquela vulva está realmente conseguindo ter uma boa amplitude, uma boa distensão, uma abertura ideal para a passagem dos filhotes ou do feto que está vindo por ali. Eu vou conseguir observar que o feto não está conseguindo passar devido a uma falha na distensão. E aí a minha intervenção futura pode ser, por exemplo, através de um método cirúrgico de abertura de lábios vulvares. Então, essa consideração só pode ser dada diante dessa avaliação. A glândula mamária, por fim, ela tem que ser avaliada na inspeção e na palpação para eu poder identificar se tem algum aumento de volume de glândula anormal ou mesmo se essa glândula não encheu. Ela está lá em trabalho de parto, ela está em fase no momento certo de parir, porém essa glândula não distendeu, não tem leite, não vai ter colostro para aquele recém-nascido, então eu já consigo me atentar a problemas futuros que ela vai me trazer. Tá? Assim como a palpação me permite observar se tem algum ponto de nódulo, se tem algum ponto de dor sugestivo de mastite que essa fêmea vai apresentar e não vai deixar o recém-nascido mamar. Então, são todos pontos importantes. No caso da glândula mamária, a gente aplica, além da inspeção e da palpação das glândulas em geral, o exame de secreções. Então, observar se tem secreção, qual a característica dessa secreção que está sendo drenada pela glândula, se ela tem desconforto, se ela não tem desconforto, juntamente com essa informação da secreção, é importante. Se é uma secreção purulenta, se é sanguinolenta, se é colostro, né? Tudo bem, ótimo, excelente, que seja colostro, é o que a gente espera diante desse tipo de avaliação. Então, quadros, por exemplo, como esse daí, eu vou poder identificar nesse exame externo. Né, distensões abdominais muito consideráveis, como vocês notam nessa imagem. Então, é um abdômen extremamente abaulado, distendido e penduloso. A gente vê aqui ó, que é nítido essa área de esforço abdominal nessa fêmea. É uma fêmea com histórico já conhecido de quando gestante apresentar essa distensão abdominal bem considerável. No caso dela, ela não tem problema algum para parir. Mas isso chama a atenção num exame externo específico numa fêmea que está em trabalho de parto distóxico ou que não está parindo e já deu o seu tempo de parição. Né? A palpação de glândula mamária, como mostra nessa imagem, me permite identificar nódulos que vão comprometer o processo de lactação, de amamentação dessa fêmea, comprometendo aí a vida, né, a rigidez daquele neonato, além também de identificar processos patológicos naquela glândula, né, de mastite, por exemplo, e que vão causar desconforto naquela fêmea. Então, tudo isso é identificado através do exame externo específico, eu olhando e palpando aquela fêmea. Lembrando que nós já fizemos exame físico geral, né? Então, já passamos pela identificação, anamnese, exame físico geral, e agora a gente foi para o exame interno específico. Depois de feita essa avaliação, que vocês viram agora como que deve ser feita, e todas as estruturas possíveis de serem visualizadas externamente, eu parto para a próxima avaliação, que é o exame interno específico. No caso do exame interno específico, a gente vai tentar olhar de algum jeito lá dentro. O que está acontecendo lá dentro? Por que aquilo não está vindo? Por que aquele parto não está progredindo? Ou simplesmente para eu ver se está tudo bem. Então, existem formas de eu avaliar, né, internamente uma fêmea. Primeiro, o que é que eu avalio internamente, né, se tratando de exame obstétrico? 3
parâmetros. Primeiro, eu vou tentar avaliar as vias fetais, lembrando que as vias fetais são constituídas de tecido mole e de tecido duro, né? Ossos e canal vaginal, cérvix e útero. Isso tudo pode ser avaliado de alguma forma. As membranas fetais também podem ser avaliadas durante esse exame interno. E as condições fetais, para eu ver se aquele feto está vivo, está em sofrimento ou está debilitado, está morto. Então, as condições fetais me permitem avaliar essa gravidade do caso em relação à vitalidade daquele indivíduo que está lá dentro, ou daqueles indivíduos que estão lá dentro. Começando pelo exame interno específico das vias fetais, seria o osso da pelve e também, né, o canal do parto em geral, o que é que eu vou coletar de dados? Então, eu vou ter que avaliar o grau de dilatação desse canal do parto, palpando ela internamente, então palpando essa fêmea, seja através do método digital ou manual por completo, passando um espéculo vaginal naquela fêmea e tentando identificar o grau de dilatação, para ver se isso pode estar sendo o problema dela naquele momento. Juntamente com o grau de dilatação, eu vou considerar também a lubrificação dessa fêmea. Ela está bem lubrificada, teve líquido quantidade suficiente, a bolsa se rompeu e lubrificou o canal do parto a fim de facilitar a fase 2, que é a fase de expulsão fetal. A abertura cervical ela é avaliada juntamente com o grau de dilatação. Então, eu estou palpando, eu estou passando o espéculo vaginal, eu consigo olhar e inspecionar esse grau de dilatação. Até mesmo em casos em que a gente dispõe do equipamento, o endoscópio através da via vaginal, né, o vaginoscópio, a gente consegue observar esse grau de dilatação, abertura cervical também. O corpo de útero também tem que ser avaliado quando possível. Então, se possível, principalmente em grandes animais, a gente consegue avaliar pela palpação do canal do parto, a gente consegue avaliar, né, inspecionando aquele canal, dependendo do grau, né, da fase do parto em que aquela fêmea se encontra, para eu tentar identificar se não tem lesões, se não tem área de laceração naquele corpo de útero, se não tem a presença de tumor, que é comum em cães. O TVT, ele acomete caninos aí e pode comprometer a passagem de fetos pelo canal do parto. Às vezes a gente não vê externamente um TVT, mas ele está internamente, mesmo ela estando gestante, desenvolve, e na hora de parir, um tumor que seja qualquer pode comprometer a passagem do feto do meio intra para o meio extrauterino. Uma coisa que a gente tem que se atentar na execução dessas manobras internas é que, se for fazer o exame retal nas fêmeas, tá? Principalmente nas fêmeas de grande porte, que a gente costuma executar, troquem a luva e lavem o períneo. Tomem muito cuidado. O meio uterino ele é estéril, ou seja, aquele recém-nascido, aquele feto, ele está estéril teoricamente. Então, ele ainda não se deparou com os contaminantes que tem no meio ambiente. E eu jogar fezes dentro do útero de uma fêmea, eu vou predispor tanto ela quanto o feto a problemas. E eu não quero que isso aconteça nesse momento. Em seguida, a avaliação das vias fetais, a gente tem que avaliar as membranas. Bom, avaliação de membranas fetais vocês aprenderam a fazer na última aula. A gente falou muito sobre esse assunto, né? Como que a avaliação das membranas deve ser feita e o que eu tenho que avaliar nessas membranas. Então, de acordo com o mesmo assunto da aula anterior, a gente tem aí todas as situações que eu coloquei para vocês lá. Agora, em todas as fêmeas, o que eu vou observar? A integridade dessas membranas, então elas estão íntegras. Existem pedaços de membrana fragmentados, separados. Ela se rompeu no local certo, está rompida no local ideal. Através do exame de ultrassom, nesse caso ele também pode entrar nessa situação, eu consigo avaliar se tem áreas de descolamento de placenta, que me fala um pouquinho sobre a integridade daquele órgão. Os líquidos fetais, qual a coloração desses líquidos, que se teve, né, a presença dos líquidos ou ainda não, se tem uma chance provável de contaminação ou não naquele local, também é um dado importante. As áreas anormais da placenta, vocês aprenderam na semana anterior quais são os achados anormais de uma placenta, né, indicando aí placentite, descolamentos placentários, né? Então, a presença de secreções, a presença de alterações na coloração de membrana pode me indicar aí esses tipos de processos que são indesejáveis e que podem predizer
algum probleminha que venha acontecer com a mãe ou com o recém-nascido. Então, secreções eu já falei, coloração eu já falei, avaliação de membrana amniótica e avaliação de cordão umbilical. Em todas as espécies, isso é possível de ser feito a título de identificar cordões longos, cordões curtos, excesso de voltas pelo cordão que justifica um caso de torção, processos inflamatórios em membrana amniótica, sofrimento fetal, tingimento de mecônio pela membrana, como vocês viram na outra aula, mecônio não tem que ser liberado dentro do útero, tem que ser liberado no meio externo, até no máximo 12 a 24 horas do nascimento do recém-nascido. Então, essa avaliação completa das membranas deve ser feita via palpação, via inspeção, via ultrassom também pode ser aplicado nesse momento aqui do exame interno, nesses animais. E aí, em seguida, a gente tem ainda que avaliar, durante a execução desses exames aí, as condições do feto ou dos fetos. Como é que esses fetos estão? Eles estão vivos, estão debilitados, estão mortos, estão em sofrimento ou está tudo bem? Então, para eu identificar as condições fetais, nós temos que avaliar esses parâmetros. Estática fetal, vocês já sabem identificar uma estática fetal eutóxica, né? Então, a apresentação longitudinal anterior ou posterior em alguns casos, posição superior e atitude estendida. Isso é uma posição eutóxica, estática fetal tem que ser reconhecida nesse momento, porque os erros de estática são os erros mais comuns de causar problemas de distocia, né, em partos distóxicos em fêmeas. Então, preciso saber avaliar e da melhor forma possível. E classificar essa estática fetal também é importante. A viabilidade do feto ela é testada de algumas formas. Eu posso testar pelo ultrassom, avaliando a frequência cardíaca e a movimentação fetal, que a gente costuma fazer e muito para os pequenos animais, né? Mas eu também posso avaliar a viabilidade do feto através de alguns testes que nós fazemos. Aqui são as diferentes formas de se avaliar essa viabilidade fetal. Nós temos lá a movimentação espontânea, então assim, eu espero o feto se mexer, se eu ver que o abdômen está se mexendo, coloco a mão, sinto que está tendo mobilidade fetal, ou faço o toque retal, faço a palpação via vaginal, vejo que o feto está se mexendo, é um bom indício de viabilidade. Junto a isso, eu posso provocar a movimentação dele, então eu gerar estímulos externos, cutucar o feto, puxar uma pata, bater na barriga da mãe, né? Tenha um bom senso nessas batidas, é só apenas um estímulo que você está gerando no feto, a fim de ver se ele tem movimentação. Reflexo podal, ele é feito em grandes animais, ele consiste em eu beliscar, principalmente o interdígito, né? Eu apertar entre os dois dígitos de bovinos, de ruminantes, a título de ver se ele tem um reflexo de retirada, esse é o reflexo podal. É eu apertar a patinha, eu aperto a patinha e vejo se ele retira. Né? Eu gerei um estímulo, né, um desconforto, e ele tirando me indica que ele ainda está vivo naquele momento. A compressão digital do globo ocular também faz com que ele tenha uma movimentação de cabeça provocada, né? Então, a compressão digital ela faz com que ele tenha essa movimentação de cabeça, me indicando também uma viabilidade. O reflexo ocular é juntamente testado durante essa compressão digital, para ver se tem ou não viabilidade, né? Também a título de estimular a movimentação. Presença de pulso no feto, o ultrassom me permite ver frequência cardíaca, que pode predizer algo também sobre o pulso, mas também em grandes animais, durante a palpação, você pode fazer a palpação de alguns locais de pulsação, né? Que fica um pulso mais evidente, como é o caso da femoral, uma artéria boa para a gente estar pegando e testar a presença ou ausência de pulso. Reflexo de sucção, a princípio não é recomendado a gente colocar dedo, né, sujo, de luva, na boca do feto para testar esse reflexo. Reflexo de sucção, a gente deixa que ele mesmo me apresente no momento pós-parto. Evitar ao máximo ficar testando esse reflexo, porque eu colocando a minha mão, meus dedos na boca do feto, eu posso induzir a entrega de algum micro-organismo patogênico a ele. Tá? Ele ainda está bem desprotegido, então a gente evita ficar fazendo esse tipo de reflexo. O reflexo anal consiste em eu apertar a prega anal para ver se ele tem reflexo de fechamento, né? Isso indica viabilidade. E a auscultação fetal. A auscultação fetal
Quando está na barriga da mãe é difícil de ver, né? A não ser que a gente coloque um ultrassom ali, né, com um modo M, para poder avaliar essa frequência. No caso dessa auscultação, ela é feita em pequenos animais no local de abdômen. Então a gente coloca o estetoscópio no abdômen daquela mãe, a gente consegue auscultar os batimentos cardíacos fetais em alguns momentos, né? Desde que a gente consiga fazer o exame no local bem silencioso e adequado, dá para se fazer a auscultação. E por fim, o ultrassom, né? Um exame extremamente importante e prático para se avaliar essa viabilidade fetal e condição geral daquele útero, daquela membrana fetal, daquela mãe naquele momento de parto. Tá? Então, o ultrassom ele é um exame complementar e que cabe aqui nesse momento para poder avaliar da melhor forma possível aquela mãe, durante o exame interno específico.